Existe um momento em que tudo muda, quando o céu toca a terra e o comum se torna extraordinário. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado e naquele dia não foi apenas uma experiência, foi o começo de uma nova realidade. O medo deu lugar à coragem. O silêncio se transformou em voz. A fraqueza foi revestida de poder. O novo chegou. Vamos viver um novo poder que nos capacita a viver além de nós mesmos. Uma nova liberdade que quebra cadeias e restaura a alma. Uma nova atitude que transforma fé em ação. Uma nova identidade firmada em quem somos em Deus. Uma nova família onde ninguém caminha sozinho. E um novo propósito que nos envia ao mundo com significado. Pentecostes não foi o fim de uma promessa, foi o início de uma missão. O Espírito Santo continua sendo derramado e o novo continua acontecendo. Prepare o seu coração, o velho ficou para trás, o novo chegou. Crê que o novo chegou na sua vida, diga amém. É tempo de novidade, é tempo de você encarar aquilo que o Pai está preparando para você. E o Espírito Santo, Ele já concedeu, Ele já liberou, Ele já está derramando nesse lugar, sobre sua vida, sobre sua família, sobre seu coração, sobre as próximas estações que você vai viver. Se você toma posse, levante suas mãos e diga: eu tomo posse. Diga: essa palavra é para a minha vida. Então traga agora para o seu coração e diga: é para a minha vida. Aleluia. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês nessa série de mensagens. O novo chegou. Nós estamos nos preparando para o Pentecostes. Lembra? Desde a ressurreição, há 2 domingos atrás, nós então iniciamos esse processo. São 50 dias, na verdade 49 dias, são 7 semanas, 7 vezes 7, 49, e no 50º dia o Espírito Santo veio. Então nós estamos nos preparando nessa jornada pós-Páscoa até o Pentecostes, e estamos profetizando nessas 7 semanas que o novo chegou. Domingo passado o pastor Luan esteve compartilhando aqui sobre o novo poder, inclusive ele fez o lançamento do livro dele. Que livro! Diagnósticos não cancelam as promessas. Que história belíssima. Pastor Luan foi laudado como neurodivergente e através do autismo Deus tem usado ele para a glória do nome do Senhor. E tem sido fortemente usado nessa área. Ao longo da semana ele esteve em rádios, televisão, esteve pregando em alguns lugares, esgotou seu livro. A gente já pediu outra remessa, e essa pré-remessa que a gente pediu já foi toda vendida, já foi pedida a 3ª edição do livro. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus seja louvado. Amém. O Na Palavra Todo Dia, que hoje Débora esteve compartilhando aqui, nós vendemos já mais de 4.000 exemplares. E cremos que Na Palavra Todo Dia vai abençoar ainda muitas outras pessoas. E se preparem, porque Dan está preparando a capa do nosso devocional do ano que vem. Eu não vou nem dizer o nome, Dan. Eu digo ou não digo? Digo não, vou dizer não. Só quando a capa estiver pronta para a gente colocar aqui. Dan está sendo o criativo que está trabalhando em toda essa parte aí da criatividade na diagramação para o devocional que nós vamos estar oferecendo o ano que vem. Hoje então nós vamos continuar na série de mensagens. Hoje eu quero compartilhar sobre a nova liberdade. Nós durante muitos anos nós tivemos trabalho nos presídios masculino e feminino daqui de João Pessoa, tanto no semiaberto como também no de regime fechado. Nós tivemos no Rocha, no Silvio Porto, nós no lado das mulheres, Maranhão, nós tivemos ministrando durante muitos anos. E sabe uma coisa que me chama muita atenção? É que tem pessoas que elas são livres, mas vivem como se estivessem presas. Eu acompanhei durante muito tempo pessoas adictas. São pessoas que deixam as drogas, mas elas vivem como se ainda fossem dependentes das drogas. Porque na verdade elas são, mas elas estão lutando para não usarem mais. Nós temos um trabalho belíssimo aqui, que é o Comunhão nas Ruas, que trabalha com pessoas em situação de rua. Sabe o que é que a gente percebe? Você consegue tirar uma pessoa da rua, mas você não consegue tirar a rua da pessoa. Tem pessoas que são tão aprisionadas a algumas práticas, que ainda que elas sejam livres, elas continuam como se estivessem aprisionadas. Hoje eu quero compartilhar essa palavra do céu sobre sua vida: liberdade.
Tem pessoas aqui que eram viciados, por exemplo, em pornografia, são livres em Cristo, mas ainda vivem seguindo determinados perfis que vão levar como um clickbait para práticas pornográficas novamente. Tem pessoas que tinham problema com desonestidade, roubavam, e aí estão lutando, estão libertos em Cristo Jesus, mas nas primeiras oportunidades acabam cometendo pequenos delitos. Nós precisamos entender que Jesus, Ele nos libertou. Você pode dizer um amém? O Timothy Kelly disse, o problema não é apenas o pecado que cometemos, mas o poder que ainda permitimos que ele tenha sobre nós. Então não é sobre o pecado, é sobre o poder que o pecado nos destrói. É sobre como o pecado vai minando, como ele vai corroendo. E quando a gente menos imagina, está totalmente enferrujado e destruído. Mas hoje eu quero liberar do céu, o novo já chegou, o Espírito Santo está aqui. E através do Espírito Santo, você será definitivamente, em nome de Jesus, livre. Como só alguns tomaram posse, e eu quero que todo mundo receba essa palavra, eu vou dar mais uma oportunidade. No poder do Espírito Santo, hoje você será definitivamente, do verbo 101%, livre. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. E aqui eu me coloco como instrumento em tuas mãos. Por isso eu te peço humildemente que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na tua presença. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Vem com unção e compartilha essa palavra em cada coração, em nome de Jesus. Amém. E tua nova liberdade, em primeiríssimo lugar, começa quando eu decido viver como alguém que foi liberto. Então você precisa tomar uma decisão. Não, isso não faz mais parte da minha vida. Por exemplo, você era uma pessoa que vivia em mesa de bar. Não sei se eu estou falando aqui de Carlinhos de Celinha, que ontem completou mais um ano de vida. Hein, Carlinhos? Lá na Lagoa, tomava uma cachaça moada. Pensa que eu esqueço. Celinha dizia, pastor, vamos orar para o Carlinhos, minha vontade é matá-lo. Calma, irmã, não mate não. Jesus vai trazer, hoje está aqui, Santo Carlinhos, eu chamo ele de santo, lavado, remido, transformado, aleluia. E ontem completou mais um ano de vida, não foi, Carlinhos? Foi quantos anos ontem, Carlinhos? Pode dizer. Quantos, Carlinhos? Foi não, Carlinhos, 65, com essa cara de menino, 65, Celinha. O bicho já está diamante mesmo, viu? Definitivamente. Hoje eu estava brincando com ele, dizendo, Carlinhos, que bênção que Deus fez na sua vida, né? O nome disso é libertação. Agora presta atenção. Sábado agora que vem, à tarde, ele não vai lá para a Lagoa, gente. Sabe por quê? Porque ele tomou uma decisão. E o problema não é a Lagoa, é que na Lagoa, no sábado à tarde, era exatamente o ambiente propício onde ele tinha essa prática, por exemplo. Você precisa entender que uma vez livre, você não pode mais ficar catucando a onça com vara curta. Faz sentido para você essa palavra? Então, em nome de Jesus, você já sabe que tem uma placa dizendo perigo. Escuta isso aqui. Quando nós construímos aqui esse altar, nós colocamos esse granito aqui, não foi apenas para trazer estética. O granito, na verdade, é uma limitação. O granito está dizendo, não ultrapasse aqui. E aí tem pregadores que gostam de ficar pregando aqui. Para quê? Esse granito está dizendo que não é para passar. Então fica só até aqui. Se contenta. Vai, homem, se segura. Mas tem gente que gosta. Deixa eu ver até onde vai e tal. Não faça isso. Na vida cristã, o Senhor tem colocado alguns granitos para delimitar a sua vida, tem te dado atenção. Então você precisa tomar uma decisão. Eu não vou mais viver desafiando os limites. Eu não vou mais passar de onde eu sei que eu não devo passar. Eu não vou mais seguir esse tipo de perfil. Eu não vou mais ficar nesses grupos de WhatsApp. Eu não vou mais ficar zanzando de madrugada, conversando, respondendo story de ninguém, fazendo elogio no Instagram de ninguém, porque eu sou livre. Então haja como tal. Porque existe uma diferença entre ser liberto e viver como liberto. Tem gente que é, mas não vive como se fosse. Viver como alguém livre exige uma decisão, uma postura. Você não pode mais ficar com essas brincadeiras, agindo como se fosse menino. Você agora é um homem liberto, lavado, remido, enxaguado no sangue do Cordeiro. Isso é trifugado também. O texto lido hoje pela apóstola Débora diz,
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não, isso não faz mais parte da minha vida. That's it, ponto final. Porque o Senhor me libertou. Então eu preciso simplesmente fugir da aparência do mal. Porque isso não faz mais parte da minha vida. Tem um homem de Deus que eu admiro muito. Deus fez uma obra na vida dele incrível. Deus o transformou definitivamente. Ele era adúltero. Ele era viciado. Ele era uma pessoa que não honrava o seu lar. E Deus o transformou de tal forma que ele se tornou um pastor. E ele vivia numa vida de santidade. Até o momento em que ele botava o pé na quadra para jogar futebol. Quando ele começava a jogar futebol, ele se transformava. Ele parecia o Tasmania. E lembra que Tasmania é um demônio. E ele começou a pastorear uma igreja. E à frente dessa igreja, o time da igreja dele foi para uma competição de times evangélicos. Só crente jogando. E ele jogando lá, ele que é um homem liberto, na quadra parecia ser aprisionado. Eu não vou dizer que o time chegou na final e o jogo não foi concluído, porque esse pastor saiu na tapa com um pastor da outra igreja. E a competição gospel não teve um campeão nem um vice-campeão, porque os pastores das duas igrejas saíram na peia. Eu cheguei para esse pastor e disse: meu estimado filho, você é uma bênção. Você nasceu para pregar o evangelho. Então, a partir de hoje, eu quero te dar uma orientação espiritual. Você está proibido de jogar. Você não entra mais na quadra. Não, mas eu tenho talento do inferno, que o diabo te deu. Porque talento que traz destruição e sai no cacete com outro pastor de outro time, na final de um time, de uma competição gospel, que lindo testemunho é esse? E ele está sob disciplina. Ele pode fazer tudo, menos jogar futebol. E o fato, gente, é que essa disciplina não é para poder, de alguma forma, puni-lo, mas é para protegê-lo. Nós precisamos entender que, uma vez livres, a gente precisa fugir desses ambientes que vão nos levar, de alguma forma, a agir como outrora. Paulo começa afirmando algo poderoso: você já foi liberto. A obra já foi feita. A cruz já resolveu esse problema. Então existe agora uma responsabilidade após a libertação. É você viver como uma pessoa livre. Então o problema não é a falta de libertação. Escute, já foi lhe dado a escritura. Você já tem a carta de liberdade. Você não é mais um escravo. O Senhor, Ele já te libertou. Então agora você precisa agir como um tal. Eu particularmente, eu gosto muito de filmes de história, que traz a história da humanidade. Eu gosto de momentos mais da Idade Média, eu gosto muito dos Vikings, eu gosto muito de filmes de época, na verdade. Mas se tem um filme que me fascina, são filmes que tratam sobre a luta contra a escravatura, contra o racismo. Eu amo esses filmes. E uma das coisas que me chama a atenção é que, geralmente, quando uma pessoa de cor, um negro, recebia, por exemplo, a sua alforria com a sua carta, ele já era livre, porque ele tinha uma carta, mas ele não agia como pessoa livre, porque ele tinha medo de ser punido por causa da sua cor. O fato é que tem muitas pessoas que na Bíblia já recebeu a sua libertação por meio do sangue de Cristo. Posso ouvir um amém? Mas tem pessoas que no seu dia a dia parecem de viver como se estivessem sobre algemas de Satanás. Essa liberdade precisa ser assumida. Você precisa se ver como alguém que foi alcançado pela graça, que foi liberto por Cristo e que não pertence mais ao passado. Essa questão de pecado na Bíblia é muito clara. O pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. E aí, às vezes, algumas pessoas parecem que querem, assim, meio que enumerar o que realmente é pecado, pecadinho de estimação, pecado venial, pecado mortal. Gente, pecado é pecado.
Agora escute, a prática do pecado, cada pessoa tem uma certa maneira de lidar por causa daquilo que vai te afastar de Deus ou não. Eu vou te dar um exemplo. A bebida, ela é pecaminosa? Escute isso aqui. O remédio é pecaminoso? Depende, porque se você tomar muito remédio, você vai morrer intoxicado. E se você tomar pouco remédio, o remédio não vai ter seu efeito. O remédio tem que ter uma dosagem certa. Escute, se você é uma pessoa que tem a dosagem de jogar na quadra e não sair na tapa, isso mostra que aquela quadra não é pecaminosa para você. Mas se você, quando vai jogar, você sai na briga, aquela quadra se tornou um pecado. E eu costumo dizer que é a mesma coisa com relação, por exemplo, a uma boa taça de vinho. Se o vinho vai te levar a uma prática onde você vai beber mais e vai se embriagar, isso é pecaminoso. Mas se você é alguém como eu, que consegue admirar uma taça de vinho em algum momento muito especial, em um lugar com alguém mais que especial, onde você não vai dirigir depois, e você simplesmente está recolhido a uma situação de maior intimidade, a minha pergunta é: qual é o problema nisso? Eu fui em alguns países onde, quando cheguei lá, eu queria tomar um café e a igreja disse: não, café é pecado. E tudo bem, eu não tomei, porque naquele contexto era, e eu respeito. E nessa mesma igreja em que tomar café era pecado, eu perguntei: e o que é que geralmente os pastores tomam aqui? Aí eles: então a gente vai trazer uma bebida típica que os pastores tomam. Eu digo: por favor, trouxeram um chopp desse tamanho para mim. Eu digo: se eu tomar esse chopp, eu saio daqui e bebo. Primeiro, eu nem tomo mais chopp, eu nem gosto mais de chopp. Chopp perdeu totalmente o gosto para mim. Mas lá era o que os pastores bebiam, era chopp desse tamanho, um copão assim, ó. Eu digo: eu vou pregar falando de Jesus e termino com Maria e José. Eu disse: não, muito obrigado, não sei o quê, problema de estômago, que nada, Deus me livre e guarde. Mas o fato, gente, é que a gente precisa entender que existem questões que são culturais. Agora, você não pode pegar a sua experiência e transformar em uma doutrina definitiva para todo mundo. Por exemplo, eu fui visitar um casal aqui da igreja, e quando chegou lá, o casal foi e me perguntou: bispo, o senhor queria tomar uma tacinha de vinho? Ele é um admirador, enólogo, muito conhecedor do vinho. E eu fui e perguntei, quais são as notas desse vinho, de onde ele foi. Eu não sei nada de vinho, mas tão bonito quem fala assim. Quais as notas, onde foi cultivado, quais são as uvas. Eu não sei nome de uva, não sei de nada. Qual é a altitude onde os campos foram cultivados, essa uva. Eu peguei o chat aqui e perguntei quais são as perguntas inteligentes sobre vinho. E eu comecei a perguntar, é um Cabernet Sauvignon e tal. E o cara: uau, o senhor entende, né? Eu disse: não, mas o chato entende e tal. E eu perguntando aqui. Ele deu uma aula sobre o vinho, ele deu uma aula bonita. Quando ele terminou, ele cheirou, tomou, deu uma goipada fora, não sei, fez todos aqueles garigueri. Ele disse: bispo, o senhor vai querer? Eu disse: não, obrigado, eu vou dirigir depois, vai que eu fique bebo, pegue numa blitz da zebra. Não. Aí ele começou a rir. Aí Linda disse: rapaz, tu falou tão bonito, eu quero experimentar. E aí Linda foi e tomou uma tacinha. Eu nunca vi Linda tomando vinho em nenhum lugar, mas o cara deu uma aula tão bonita que ela tomou. Chegou em casa, o vinho fez um efeito, foi um benção. Mas o fato é que a gente precisa ter moderação e cuidado. E se tivesse uma outra pessoa presente que tem problema com álcool, então você não pode agir como se fosse uma pessoa ainda que está presa. Então, sabe quando aquilo é pecaminoso? É quando você tem que... Você já ouviu alguém dizendo assim: eu não consigo viver sem um café? Vício. E o nome disso é pecado. Você é um café-cólatra. Não, a Coca-Cola, cocólatra. Então tem pessoas que são viciados. E às vezes são coisas que a gente não fala, né? Não fala. Mas o fato é que se você é liberto, você nunca mais vai repetir: eu não consigo viver sem. Porque se você não consegue viver sem, é porque você ainda é um viciado. Mas hoje eu liberto você em nome de Jesus, e você consegue viver sem qualquer coisa. Você só não consegue viver sem Jesus Cristo de Nazaré. Segundo lugar, a nova liberdade não é fazer o que eu quero, mas é viver guiado pelo Espírito Santo. Não é sobre o que você quer, não é sobre seus gostos, não é sobre sua vontade, não é sobre o que você quer ou você não quer. É sobre o que o Espírito Santo tem para você. Então consulte o Espírito Santo. Espírito Santo, é isso que o Senhor tem para a minha vida?
A verdadeira liberdade não é ausência de limites, é a ausência de domínio. Então é viver de forma que nada governe você além de Deus. Quando alguém usa a liberdade como desculpa para viver na carne, na verdade ele não está livre, ele está sendo controlado pelos seus desejos, impulsos, vontades que escravizam. Eu estive num grupo de pessoas e lá as pessoas elas celebravam muito. Era um grupo de cristãos reformados em uma outra nação. E lá depois das reuniões de estudo bíblico, eles tinham uma sala que eles chamavam a sala da reflexão. E eu estava conhecendo, eu gosto muito de conhecer as culturas. E depois do estudo bíblico, só de homens, eles chamavam lá era homens valentes, alguma coisa assim. E aí quando eles terminavam o estudo bíblico, eles iam então para uma sala que eles chamavam de sala da reflexão. E eu muito curioso, eu fui lá, quando cheguei lá, nessa sala da reflexão, eles iam fumar charuto. Charuto, misericórdia, sangue do cordeiro, caatinga miserável, aquela fumaça. Não, mas aí era um charuto. Eu digo, gente, vocês são crentes mesmo? Tudo na charutada aqui. E eles disseram, só um momento aqui de homens, da gente tal. Então, essas coisas culturais para mim, às vezes, é um choque muito grande, um chope, um charuto. Eu respeito, até porque isso não faz parte da minha cultura, nem do meu contexto. Mas a minha pergunta é, será que eu tenho maturidade suficiente para entender a liberdade do outro? E como o outro deve viver? Ou eu sou daqueles que acham que todo mundo tem que se encaixar nos meus parâmetros e viver da minha bolha? Pois deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem me ensinado muito a, em minhas decisões, eu andar de acordo com o que o Espírito Santo está dizendo e respeitar qualquer outra pessoa sobre o que elas decidem ou deixam de fazer. Escuta, julgar a vida do outro é tão pecaminoso quanto fazer qualquer outra coisa. Então para de ficar falando dos outros, respeita a vida dos outros, compartilhe o que a Bíblia ensina a você sobre princípios gerais e deixe cada pessoa ser livre e viver a sua vida na liberdade do Espírito. Eu fui em uma vigília carismática, aonde naquela igreja o poder de Deus se manifestou. Foi uma noite de unção, era uma noite de muita consagração e havia um derramar de Deus muito forte naquele lugar. E quando terminou e etc., alguns daqueles líderes, eles tinham o hábito de tomarem algo em que para mim não era viável. Mas eu não vou ficar me metendo e nem dizendo o que o outro pode ou o que o outro não pode. Porque essa igreja aqui não é a igreja do pode e não pode, é a igreja que é guiada pelo Espírito Santo. Eu particularmente, eu prefiro, em vez de ficar preso àquilo que é pecado, eu prefiro ficar livre sobre aquilo que o Espírito Santo me diz. A Bíblia diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Versículo 13. Então não usem a liberdade para dar ocasião à carne. A minha pergunta é, se isso é uma coisa que está trazendo prazer à carne, você tem que rever, porque é carnal. Agora escute, você tem que entender que o carnal está nos detalhes, não é só num copo de cerveja, não é só num charuto, não é só nisso. Às vezes é na gula, é na comida, é mais com os olhos do que com a boca, aí passa mal, aí a boca foi feita para comer, e eu malho é para comer, e eu gosto de comer. Carnal. Lembre-se, o Senhor nos chamou não para dar ocasião à carne. Então Deus tem falado muito comigo sobre isso, sabe? Sobre mortificar a carne. Semana passada eu fui pregar em uma igreja em Bataguaçu. É na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. E lá tem uma irmã que tem uma casa de sobremesas famosíssima no Mato Grosso do Sul. E essa irmã preparou todos os manjares da Babilônia, que são possíveis e impossíveis para os pregadores. Gente, diante de Deus, eu me tremia todo assim, eu ficava assim, ó. Vocês conhecem um viciado em cocaína, que faz um tempo que não cheira, e aí vem uma carreira de pó, fica assim, ó. Eu nunca cheirei cocaína não, mas acho que é mais ou menos assim. Eu fico, aqueles pudim, gente, tinha de tudo. Era tanta sobremesa, umas sobremesas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Era um nome tão bonito. E teve uma hora que eu fiquei olhando para elas, elas olhavam para mim e diziam assim, ó, chegue, chegue, chegue. E eu ficava, sangue do Cordeiro, sangue de Jesus tem poder. Nada contra a sobremesa.
Mas quando eu estava indo para lá, eu disse: Senhor, se eu me deparar diante de alguma tentação carnal, algo que trema na minha carne, me ajuda a permanecer firme. Sobremesa. Eram muitas sobremesas. E teve uma hora que o pastor da igreja disse: bispo, se o senhor não comer, vai pegar mal. A mulher vai se sentir constrangida. Eu disse: para não constranger a irmã, eu já estava negociando com minha consciência. Eu já estava com um álibi feito, o pastor da igreja que estava me abençoando. E a outra pregadora olhou para mim e disse: bispo, pecado é o senhor sair daqui e não experimentar essa delícia do céu. Gente do céu, eu me tremia todo. Aí eu disse: licença, deu vontade no banheiro. Eu fui no banheiro para orar, gente. Cheguei no banheiro, eu disse: que besteira. Na sobremesa, não tem nada demais. Eu consigo comer um pedacinho e that's it, eu consigo. Eu não sou tão viciado assim. Eu como só um pudim, no máximo 2. Eu fiquei pensando aqui. Aí na hora eu disse: não, eu vou orar. Eu orei no banheiro. Senhor, é algo tão simples. O que é que eu faço? O Senhor disse: mostre disciplina, tenha domínio próprio e não coma absolutamente nada. Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não se corromperam com os manjares da Babilônia. E por causa disso eles ficaram mais bonitos, mais fortes e mais sábios. Permaneça firme, meu filho, porque eu tenho uma grande obra na sua vida. E eu saí de lá e disse: obrigado, não sinta constrangido, irmã. Eu orei e o Senhor me disse que esse era um final de semana de consagração e que eu não deveria comer nada. Todo mundo respeitou. Mas eu confesso dizer que só em falando com vocês já me dá arrependimento de não ter comido. Eu ainda perguntei se não podia levar um potinho para a Linda. A irmã disse: não, não é uma boa ideia porque não fica bom. Mas o fato é o seguinte, olha, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Eu estou falando de comida porque ninguém fala de comida não, gente. A gente só fala de cigarro, de bebida, de drogas. Mas na verdade existem outras coisinhas no nosso dia a dia que a gente acaba se enganando. O apóstolo Paulo aqui está nos confrontando com os maiores enganos que a gente vive no nosso dia a dia. Não consegue assistir um episódio, tem que maratonar. A madrugada todinha assistindo série, no outro dia tem que trabalhar e está cansado, está morto. Que é isso? Que falta de dosagem é essa? Se fosse para maratonar uma noite de vigília e de oração, estava com o mesmo vigor? Estava com o mesmo gás? Como está para derrubar essa temporada todinha do que você está assistindo? Tudo aquilo que te domina, te prende, aquilo que te prende, você precisa ser liberto em nome de Jesus. Terceiro e último lugar, a nova liberdade se manifesta quando eu ando no Espírito. Quando eu ando no Espírito, não há margem para nenhuma acusação. Hoje eu fiz um momento de clamor aqui com os nossos voluntários e diante de Deus eu estava 100%. Eu estava hoje me sentindo pleno da autoridade do céu para liberar aquela palavra, porque eu tenho visto o que o Senhor tem feito e como eu tenho andado no Espírito. Andar no Espírito é não satisfazer as concupiscências da carne. A chave não é focar na luta contra a carne, é focar na caminhada no Espírito. Não é ficar com medinho daquilo que o diabo faz, é ficar abraçado com aquilo que Deus está fazendo. A liberdade não é construída pelos momentos decisivos, ela é sustentada por uma caminhada diária. É todo dia ler a palavra, é todo dia orar, é todo dia jejuar, é todo dia buscar o Senhor. Inclusive, eu sinto no meu coração de dizer isso hoje para você. Se você não estava no jejum da nossa igreja, entre no jejum. Inclusive, o jejum da igreja é toda semana para a membresia fazer 12 horas de jejum. E eu quero desafiar você a entrar no jejum, não da membresia, mas no jejum dos pastores. E o jejum é 24 horas. E antes que você diga: eu não consigo ficar 24 horas. Consegue em nome de Jesus. A não ser que você tenha alguma limitação médica, isso aí vai ser seu médico que vai dizer. E não você que acabou de criar uma crença limitante e estabeleceu uma mentira como se fosse uma verdade. Comece hoje. Hoje à noite, começa o jejum. E vá até amanhã à noite. Hoje no pôr do sol, e vá até amanhã no pôr do sol. E amanhã você consagra, entrega ao Senhor e diz: Senhor, esse jejum é para ti, a comida não vai mais me dominar, e a partir de hoje, eu vou ser uma pessoa consagrada. Quando você jejua com relação à comida, você lida com a sua carne, você começa a rever que qualquer prazer da carne, você pode vencer. Quem toma posse dessa palavra? Eu quero desafiar você a ir além no seu jejum.
Vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui está o segredo da liberdade contínua. É você andar no Espírito, é na oração, é na sensibilidade à voz de Deus, é escolhendo constantemente obedecer, é no devocional, é na escrita, é na meditação, é no jejum, é na palavra. Ele vai transformando seu comportamento, seu relacionamento, sua forma de viver. É uma liberdade que pode ser vista, é uma transformação prática, é uma vida que é completamente restaurada. E é por isso que, para concluir essa mensagem, eu quero ainda fazer menção ao memorável John Stott, reverendo anglicano, que na Inglaterra decidiu não se casar, para poder dedicar integralmente à obra do Senhor. Ele decidiu não satisfazer os seus desejos da carne e se casar, porque ele disse: eu vou me casar com a igreja. E de forma voluntária ele decidiu ser um celibatário. Talvez um dos maiores escritores que essa geração já viu. Foi capelão da rainha da Inglaterra, um homem memorável. Dentre muitas suas obras, no seu livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, ele disse: a verdadeira liberdade não é a liberdade de fazer o que nós queremos, mas a liberdade de ser o que fomos criados para ser. Não é sobre o que você quer fazer, é sobre o que Deus te criou para ser. E quando você vive aquilo que Deus te criou para ser, você desfruta da integralidade, da liberdade em Cristo. Muitas vezes nós pensamos que ser livres não é ter limites, mas na verdade a liberdade não é ausência de direção, é viver alinhado com o propósito de Deus. É entender que existe sim um granito chamado palavra, existe sim uma limitação chamada presença, existe sim alguém que nos dá uma base, que é a palavra. Cristo não morreu apenas para abrir a porta da prisão. Ele morreu para que você nunca mais volte para essa prisão. E hoje é dia de nós quebrarmos as cadeias. Hoje é dia de nós proclamarmos libertação. Hoje é dia de você sair desse algoz que está te algemando, desse algoz que está te martirizando. E hoje essas cadeias serão rompidas e você vai viver uma vida de liberdade. Se essa palavra faz sentido para você, fique em pé no seu lugar. E juntos vamos fazer dessa canção a nossa oração profética. Aleluia!